Olá, queridos Matheus e Ana. Meu nome é Fulana e após aproximadamente um mês assistindo a seus vídeos e acompanhando quando possível as postagens do blog, criei coragem para relatar algo que aconteceu comigo há muitos anos. Espero que gostem dessa história que definitivamente mudou minha vida para sempre, por mais banal ou repetitiva que possa parecer. Eu poderia relatar sobre alguns causos ocorridos com minha família, que não são poucos, mas talvez em outra oportunidade o faça, pois me proponho a expor como o assunto do e-mail explicita sobre uma boneca, a Tutuca. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nessa boneca. Na verdade, ela foi muito famosa no final dos anos 70. Sim, queridos, nasci em 1975, ok? E esse fato deu-se provavelmente em 1978 ou no início de 1979. Meu irmão do meio nasceria em dezembro de 79 e não me recordo do bebê do evento. E não me recordo do bebê. Ah, tá. Ela não lembra do irmão quando isso aconteceu, então ela acha que por isso aconteceu em 78. Bem, ocorreu que muito recentemente meus pais haviam trocado os móveis do meu quarto. Tinha, portanto, tudo novinho. Deixa eu tomar um golinho de água antes. Era uma cama, 2 criados mudos, uma cômoda e um guarda-roupas, todos branco e laranja. Uma fofura. Por serem móveis infantis, eram de tamanho reduzido. O guarda-roupa, com puxadores em forma de bola, era baixo. Devia ter 1,5 m de altura. Apesar de morarmos em uma casa não tão grande, e aquela época alugada, eu tinha um quartinho só para mim. Esse meu quarto ficava em frente à sala de TV e ao lado do quarto dos meus pais. Antigamente, em Limeira, estado de São Paulo, onde nasci, as casas tinham arquitetura parecida. Olhando-se da rua, via-se uma varandinha do lado direito e uma janela, a do quarto principal. Olhando-se da rua, via-se uma varandinha do lado direito e uma janela, a do quarto principal. Atravessando a varanda, entrava-se na sala. À esquerda da sala, portanto, estava o quarto do casal e logo ao lado o meu. Os outros cômodos se seguiam, obviamente, e devo confessar que à noite eu tinha medo de andar sozinha pela casa. Coisa de criança. Ou não. Voltando ao relato, houve então uma noite que meus pais, como de costume, me puseram para dormir. Eu sempre me deitei tarde, Penélope. Gostava de ficar deitada entre meus pais, Penélope, assistindo aos filmes de Bang Bang à italiana, olha só. Possivelmente, logo após uma dessas sessões de cinema em casa, eu fui para o meu quartinho novo. Como à época eu era a única filha, tinha muitas bonecas. Bonecas de pano, de porcelana, bebezinhos, bonecões de feira, fofoletes, Suzes, bonecas de marca e outras não. Tinha até uma Olivia Palito. Bonecas louras, morenas, de tranças, de cabelo curto ou longos, bonecas que trocavam de roupa, bonecas muito pequenas, bonecas grandes, bonecas médias. Todas tinham nomes. Algumas escolhidas por mim e algumas com o nome que vinha na caixa. Era o caso de Tutuca. Minha mãe não me deixava brincar com todas de uma vez para não fazer bagunça pela casa. Naquele dia, por exemplo, eu tinha brincado com a vovó. Eu a chamava de vovó porque, além de ter os cabelos meio acinzentados, ela fora minha primeira boneca. Um presente de minha avó paterna. Um presente de minha avó paterna quando minha mãe ainda me gestava e quando muitos achavam que eu seria um menino. Seria o primeiro neto homem do meu avô. Por algum motivo, minha avó acreditava que eu fosse menina e me deu a boneca. Na verdade, ela entregou a minha mãe, pois faleceu de um derrame cerebral antes de eu nascer. Nossa, que triste. Mas tenho certeza que ela te viu. Ela sabia. Como ela tinha sido a boneca da vez, as outras estavam guardadas, sentadas em cima do pequeno guarda-roupa baixinho. Lá estava também Tutuca. Não sei como adquiri aquela boneca. Se fora presente de meus pais ou de alguém de fora, realmente não me lembro.
Lembro-me apenas que era muito bonita, loirinha e de tranças. Era um pouco maior que uma Barbie, mas tinha aspecto de menininha e não de mulherão como a Barbie. Surpreendi-me semana passada ao digitar no Google Imagens, o nome Tutuca e ver estampada em inúmeras janelas muitas tutucas, todas lindas e mimosas. A minha tinha um vestidinho azul de camponesa, um mimo. Deitei-me na cama e dei uma última olhada na vovó, que por ter brincado comigo o dia todo ainda, estava sentada no criado mudo. As luzes estavam apagadas, mas eu tinha um abajur de carrossel que deixava o quarto iluminado. Deitei-me. Ao começar a me sentir sonolenta, ouvi um barulho. Não lembro mais o que foi, mas foi o suficiente para me fazer olhar imediatamente para cima do guarda-roupa. Ele ficava bem à frente da minha cama e a parca luz do abajur de carrossel não me impediu de ver a cena mais horrenda da minha vida. Horror, medo, inércia. Tudo se apoderou de mim quando Tutuca levantou-se. Apesar de ter ganhado vida, sabe-se lá como, ela não tinha movimentos humanos. A autômata movia-se como um robô. Mas movia-se. De pé, ela virou-se de costas para mim e acordou as outras. Todas se levantaram vagarosamente diante de meus olhos e mediante o movimento do bracinho de Tutuca que gesticulava "venham", partiram para cima de mim. As expressões faciais de Tutuca haviam mudado. Ela tinha os músculos contorcidos em grande ódio, os olhos apertados, as narinas arregaladas e delas escorria algo nojento. Os cabelos estavam desgrenhados. Não saltaram. Caminharam. Desafiaram mais uma lei da natureza, a gravidade. Elas caminharam lentamente pela porta do guarda-roupa branco e laranja. Eu tive tempo para correr, mas estava com muito medo. Cobri os olhos algumas vezes, mas ao destampá-los, as bonecas se aproximavam mais. Tentei gritar, mas a voz não saía. Eu não tinha mais escapatória. Não sei o que aquela boneca com feições de Chuck faria comigo. Notem, por favor, Mateus e Ana, que a boneca Tutuca e o fato ocorrido existiram na década de 70. O boneco assassino Chuck surgiria nos próximos 10 anos, mas inexplicavelmente Tutuca tinha as mesmas feições que o boneco viria a ter. Chamo a atenção para isso para que não pensem que talvez fora um pesadelo motivado por esse filme. Não fora. Não havia filme na época. Sem saída, portanto, eu chorava baixinho. A vovó. Sem que eu percebesse, a vovó caminhou até a porta e lá se posicionou. Quando vi, sabia que ela me protegeria. Eu corri e tentei abrir a porta o mais rápido que uma criança de 3 anos conseguiria. Idade da Penélope, tá? Elas correram, meus amigos, correram em minha direção. Eu agarrei minha maçaneta, ainda chorando. Vovó posicionou-se impávida às minhas costas e estendeu os bracinhos como que para impedir Tutuca e sua horda. Consegui sair. Graças a Deus, o quarto dos meus pais era ao lado do meu. Melhor ainda, a porta estava aberta. Eles ainda estavam acordados e com as luzes acesas. Adentrei finalmente soltando o grito, cerrando a porta atrás de mim. Sentando-me ao chão, consegui grunhir. Tutuca e as outras queriam me matar. Só a vovó me ajudou. Caríssimos Mateus e Ana, minha mãe não gosta que eu conte essa história e eu mesma prefiro achar que foi um sonho. Embora não me recorde do ocorrido como sendo tal, mas parece sobrenatural demais para ser verdade. Indago se teria conseguido dormir e sonhar em tão pouco tempo. Lembre-se que até meus pais ainda estavam acordados. Indago como tantos anos depois um diretor americano cria um boneco com as mesmas feições de Tutuca transtornadas. Teria ele também sonhado com algo parecido? Minha mãe tirou todas as bonecas de cima do meu guarda-roupa branco e laranja. Ela e minha avó, a materna,
Fizeram roupinhas novas para Tutuca, mas eu nunca mais brinquei com ela, só com a vovó. O abajur queimou e se deteriorou sob o sol e chuva num cantinho do quintal. Os móveis aos poucos foram doados. As bonecas, não sei. Ao engravidar, tinha medo de ter uma menina, pois não queria conviver com bonecas na minha casa. Deus me deu um menino. Ainda tenho muito medo de bonecas. Meu marido ri de mim. Eu que nesse ano completo 40 anos de idade. Abraços aqui. Então, Cristiane, ela disse para falar o nome. Então, galera, que louco esse relato, adorei. Mas, como? Agora vocês falam, como? Imaginação de criança? A boneca começa a andar e ainda fala para as outras, vamos galera, vamos atacar a menina. Por que tem tanta coisa com boneca? O Jetro pode falar, mas aí do filme do Chuck, Brinquedo Assassino. E as feições da boneca ficaram igual do Chuck, assim.